Olá, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Esse Daniel é um exemplo para nós. Nós estamos hoje no nosso 15º vídeo e estamos no capítulo 10. Vejam bem. O livro de Daniel, como já foi dito anteriormente, nos vídeos anteriores, ele é constituído de 6 visões, de 6 histórias e 4 visões. Né? Muito bem. Os capítulos de 1 a 6 tratam dessas histórias e do 7 ao 12 das visões. O capítulo 11 vai tratar da última visão. Então, o 10º capítulo, que nós iremos ler hoje, ele é o quê? Um prólogo do que acontecerá no capítulo 11. Ok? Muito bem. Nós vamos então ao prólogo, essa apresentação. Aqui o texto nos diz, logo no capítulo 10, versículo 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, né? A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Muito bem. Nós temos aqui uma dificuldade, porque não é bem uma dificuldade. Se nós formos para a ponta do lápis, o primeiro ano de Ciro foi no ano 539. No capítulo 1 do livro de Daniel, no versículo 21, diz que Daniel esteve diante de Daniel, continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, 539. Continuou como? Evidentemente, exercendo suas atividades, né, seculares. Correto? Exercendo suas atividades seculares. Porque aqui, no terceiro ano do rei Ciro, como faz menção aqui, é lá mais ou menos pelo ano 536 antes de Cristo. 3 anos depois, ou 535, como alguns... Vamos por 536. 539 foi quando ele tomou Babilônia, conquistou Babilônia. 538, 537, 536, ao terceiro ano. Muito bem. Então aqui, ele já estava mais ou menos com uns 88 anos, Daniel. Mas o capítulo 1 do próprio livro diz que ele ficou até na corte do rei, ou seja, nas suas atividades seculares, até no primeiro ano do rei Ciro. Isso lá ele já tinha o quê? 85 anos, mais ou menos. Se entendemos que com 16 anos ele ainda é muito jovem, né, já saindo da adolescência, no ano 605 foi deportado para a Babilônia, certo? Então ele estava aqui já por baixo, né, com os 88 anos. Então Deus precisava fechar, podemos dizer assim, com chave de ouro, né, a vida desse grande homem de Deus. Né? Apesar de ter um cargo importantíssimo no império, mas ele jamais abandonou ou desviou os seus pés do caminho de Deus. Né? Assim deve ser com todo crente também, com todo aquele que tem temor a Deus. Não importa o cargo que você exerça, não importa. Você deve honrar o seu Deus, onde você se encontrar. E esses grandes imperadores, esses grandes homens políticos vieram a reconhecer a soberania de Deus e o poder de Deus no seu tempo, certo? Muito bem. Então isso aqui não tem dificuldade. Ele, se o texto diz que até no primeiro ano ele esteve na corte, quer dizer, então daí para diante ele se aposentou, se podemos dizer assim. Afinal, ele estava muito idoso, né? Já com seus 80 anos, 80 e mais alguma coisa. Não é? Bota 61, com mais 5, 66. Com 16 já dá quanto? Não é? É só fazer as contas, certo? Pois muito bem. Então ele já não tinha mais já não estava mais na administração, mas isso não impediu Deus continuar usando ele, certo? Muito bem. Então ele vai dizer no versículo 3 que depois dessa visão extraordinária, que é o capítulo 11, né, que ele está aqui, a narrativa está preparando para a visão em si, né? Ele diz que, mas já desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ou seja, ele assumiu um compromisso, né, de fazer um meio jejum. Ele não ficou sem comer, o texto está dizendo, ele só deixou de comer aquelas iguais, tipo lá no capítulo 1, né, só a alimentação básica, mínima, sem só bebia o único líquido era água, a bebida, o vinho e o jamais. Ele precisava compreender já o final, na final de contas, o que Deus queria dizer nessa última revelação, já a partir já de outro império que viria a suplantar o Império Persa. Muito bem. Então ele diz no versículo 4, 5, que leva teus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. E ele vai descrever assim uma visão extraordinária desse ser. Né? Nós precisamos entender que essa visão não era de uma visão assim mística, né? Uma visão, podemos assim, antecipada do Cristo, né? Do Messias. Não, porque vai dizer algo assim interessante lá na frente, que
o anjo da Pérsia, se não fosse a ajuda de Miguel, ele não teria vindo trazer essa mensagem. Então você vê que jamais poderia ser uma visão antecipada do Cristo. O Cristo sendo retido, né, por um anjo do mal, é impossível isso. Então nós devemos entender que isso aqui é uma manifestação, uma teofania gloriosa, não é? Angelical, né, de um anjo. Né? O texto diz que, como eis um homem vestido de linho. Outros textos, né, diz que como ou parecido com que todos os anjos que se manifestaram, ou que se apresentaram entre os homens, jamais vieram na sua forma natural. Todos eles vieram, digamos assim, numa imagem que quem receberam essas visões ou receberam essa presença desses anjos eram em pessoas humanas. Né? Então, como um homem, certo? Um anjo aqui, da sua glória, na sua formosura angelical, podemos dizer assim, mas na aparência de um homem, mas jamais o Cristo, quer dizer assim, uma visão antecipada do Messias. Apesar da linguagem, como Ezequiel usa também, como Isaías usa também, mas já, aí não temos como, digamos assim, teologicamente aceitar como se fosse uma visão pré-anunciada já do Cristo, antecipadamente para Daniel, aí lá pelos seus quase 600 anos antes. De maneira nenhuma, né? Porque jamais um anjo do mal está retendo Cristo Jesus. Pois muito bem. Então vai dizer que essa pessoa, esse personagem, né, se aproximou de Daniel, né, porque Daniel, quando teve a visão, ele caiu morto, como se fosse morto. Ele diz também, vai nos informar também na continuidade da leitura, que só ele contemplou a visão. Né, porque ali houve assim quando ele estava ele e outros companheiros lá no rio, na beirada do rio, e de repente veio essa visão para ele. E ali os outros não viram a visão, mas ficaram, aquela situação, o que houve ali, né, o texto assim não é muito claro, tipo lá na história, lá no caso de Paulo, quando ele teve aquela visão, agora do Paulo sim, foi do Cristo Jesus mesmo. Então ele diz que todos ouviram-se aquele murmurar de voz, mas não viram a visão. Né? Já o Paulo viu. Né? Tanto é que uns que imaginam que aquela enfermidade que veio a cometer a vida toda de Paulo, nos olhos, que se supõe pelo Epístola aos Gálatas, foi nos olhos, foi exatamente consequência daquela visão, aquele resplendor maior do que a própria luz do sol. E ele trouxe problemas futuros, né, oculares. Só que os outros caíram em pânico, só ouviram, né, a voz. E aqui foi os outros, aqui fizeram foi fugir. Né? Fugir. Aconteceu algo ali sobrenatural ali, que houve assim um temor muito grande nos corações daqueles que estavam lá próximos, e eles fugiram. Então ficou Daniel sozinho. Tanto é que Daniel caiu como morto. Né? Se não fosse a graça de Deus ali para levantá-lo, ele talvez não chegasse a morrer, mas passaria um bom tempo, né, enfermo. Então Deus o levantou. Então diz, eis que a mão me tocou, algo com uma mão foi lá e o levantou. Aí não tem nada demais, haja vista que Deus usou lá uma mão para escrever lá aquele texto, lá no último rei lá, babilônico, né? Então, para Deus, nada isso é impossível. Então, vamos lá. Então, a mão levantou, porque ele ficou prostrado no chão, né? Ali, como alguns dizem assim, estudiosos, né? Que ali com dores de parto. Esse homem pôde perceber ou sentir da carne o que é uma dor de parto. Né? Algo assim terrível, cruel. Tem mulheres que param e não sentem nem dores, mas são casos muito raros. Eu estou falando de parto natural, não estou falando de cesariana, não. Certo? Então, diz que essa mão levantou e diz no versículo 12. Então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso aqui é aquilo que Jesus disse. Ore, peça, bata e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Por quê? Porque às vezes nós oramos, e talvez a resposta não venha imediatamente. Aqui foi um caso clássico. Desde que ele teve a visão, não é? O capítulo 11 vai dizer que foi no primeiro ano de Dario o Medo, né? Que foi lá quando? Dia 39 por aí, né? Que logo em seguida foi tomado o rei por Ciro e Dario foi colocado, não o Dario Persa, o Dario Persa foi muito tempo depois, o grande, aquilo que nós já explicamos nos vídeos anteriores de Dario. Então passou um bocado de tempo e ele preocupado com isso agora chegou assim um ápice, ele precisava fechar tudo aquilo que Deus estava falando com ele, ele não estava compreendendo até então essa visão. Né? Então ele disse que ficou, não é? Foram dados, né, um consolo. Né? A oração chegou o dia da resposta. Né? O anjo Gabriel
veio dar essa resposta. Né? Agora vamos ver algo assim interessante. Olha. Mas, o versículo 3, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Exatamente, talvez, os 21 dias de oração de Daniel. Então, aqui nós temos aqui na angiologia mundial, porque essa história de anjo da guarda surgiu na Pérsia. Viu? Que todo ser humano tem um anjo da guarda. Tem um anjo da guarda bom e tem um anjo do mal. Né? E fica, há tantos filmes, desenhos animados a esse respeito e tudo mais. Então tem um anjo do lado esquerdo do mal, querendo que você ande por um caminho do mal, e um anjo bom do seu lado direito, não é por aí, não é por aqui. Está fazendo assim, digamos assim, um contrabalançamento o quê? Da razão humana, ou seja, da nossa liberdade. Né? É como se tudo que nós fizemos é porque os anjos estão influenciando as nossas decisões. Nós não temos bem isso na Bíblia escrito. Mas existe um pensamento. E está mais ou menos aqui. Então, aquilo que eu já falei, que jamais seria essa visão do Cristo, uma pré-imagem do Cristo, do Messias, porque um anjo do mal o retia. Como? Ficaria assim muito, né, contraditório. Então, essa visão que ele teve não era de Cristo, era de um anjo, né, na sua glória, de um grande anjo, podemos dizer assim, porque há vários escalões segundo a angiologia, principalmente judaica, né? Haja visto que temos os 7 super guardiões, que é Miguel, Gabriel, essa turma toda, e outros nomes que eles dão na literatura apócrifa, que fala sobre isso, mas no Evangelho inspirado nós não temos bem isso. Não temos bem isso. Não é? Temos Miguel lá, capítulo 12 lá de Apocalipse, né? Vamos confirmar aqui, capítulo 12 de Apocalipse, onde ele e seus anjos expulsam Satanás do céu e ele vem morar na terra. Vamos ver se é o capítulo 12 mesmo, para ficar verídica, exatamente o capítulo 12, que fala a mulher e o dragão. A partir do 12, versículo 7, nós vemos essa batalha no céu que houve, certo? Então veja bem, então para você ficar bem situado nessa questão. Então agora, após os 21 dias de oração, a batalha, o Miguel veio ajudar o Gabriel, e eles puderam trazer essa mensagem, ele pôde trazer essa mensagem para que Daniel fosse confortado e pudesse compreender, que é exatamente o capítulo 11, que ficará para outro vídeo, correto? Muito bem. Então, esse anjo fortaleceu a Daniel, que estava ali semi-morto, né? Devido à experiência mística tremenda daquele servo de Deus. Né? E como era um homem amado de Deus, veja como é importante isso, né? Você ser chamado por Deus de amado. Né? Agora, esse amado por Deus, né? Veja bem, havia muitas pessoas lá em Babilônia, muitos judeus, mas aqui que é chamado amado de Deus é Daniel. Né? Havia outros também. Né? Não quer dizer que Ezequiel não fosse, Jeremias não fosse, eram amados de Deus. Tanto é que Deus revelou a eles coisas extraordinárias. Mas Deus aqui, devido à oração de Daniel, que foi sempre aquele homem preocupado com o seu povo, né? Suplicando o favor e a misericórdia de Deus, Deus vem revelar algo para o futuro daquele povo. Né? Deus não faz nada às escondidas. Deus sempre usa os seus para nos revelar o futuro. E todo crente sabe exatamente o futuro. O que Deus tem determinado para o futuro nosso, da Igreja de Cristo Jesus e da humanidade em geral. Né? Porque vai fazer menção aqui do livro da verdade. Né? De um livro. Mas antes, olha, versículo 16. Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Aquilo que eu já falei. Então, vamos continuar. Então o anjo vem, né, para dizer a ele essas verdades preciosas. Né? Que lá no livro da história, Deus havia agora dito para ele o que viria a acontecer com o seu povo. Então veja bem, o crente, aquele homem que procura conhecer a Deus, procura conhecer, né, a verdade da palavra de Deus, ele não é uma pessoa alienada, ele é uma pessoa que ele tem conhecimento e discernimento do seu futuro. Não esse sentido de futuro, horóscopo que nós temos aí. Eu vou ver o que é que... Não, nada disso. Né? Lê a mão para ver o que é que está traçado na palma. Nada, isso é engano. É balela do povo que inventou isso. Mas o que Deus tem determinado para o futuro. E nós sabemos disso. Né? O que virá, o que está para acontecer no transcorrer da história. Então, esse momento que nós estamos passando no mundo, essa questão de pandemia, de corona, todas as coisas, nada disso digamos assim, nos atribula. Tudo isso nós sabemos que virão e outras enfermidades piores virão, entendeu? Virão. Não tem para onde nós corremos. Então Deus não nos deixa nada às escondidas, né? Vamos lá.
Versículo 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ou seja, eles aproveitou aqui, o Gabriel aproveitou uma brechazinha lá na batalha e veio trazer essa revelação a Daniel. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Nós sabemos que a Grécia foi, depois dos persas, fora a potência mundial, né? Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, ou seja, no livro da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Segundo o pensamento judeu, Miguel, Gabriel e Miguel era a dupla dinâmica, angelical, que... Tanto é que Israel nunca foi derrotado, né? Ele já teve vários reversos e tal. Isso quer dizer, então quando a gente olha essa questão angélica, a gente tem que ter muito cuidado. Porque Israel, em vários momentos, foram quase dizimados. Quer dizer, então que os anjos maus, que sempre procuraram destruir a Israel, em determinado momento tem mais poder do que os próprios anjos divinos que continuaram com Deus. A gente tem que ter cuidado, porque isso aqui é um pensamento que não há muito assim, que a gente não pode assim, principalmente nós cristãos, isso aqui para nós praticamente fora de cogitação, porque nós sabemos perfeitamente, não vou dizer bem fora de cogitação, porque isso aqui é uma história, é um fato para o povo judeu. Porque o cristão, ele está sobre a autoridade do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus. Não é anjo, não. Então, para ficar bem claro, nós cristãos entendemos isso aqui, que no Antigo Testamento era a forma que Deus usava de se comunicar, uma das formas pessoais de Deus se comunicar com o seu povo, ou seja, o povo judeu, através da teofania, né? E através de outros meios também, né? Deus, porque quando nós temos essa expressão no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, o judeu já entendia logo que era o próprio Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Certo? Então nós vamos compreender tudo isso. Então, só que para nós, que vivemos essa nova aliança, esse novo reino, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. O que segue no capítulo 11, evidentemente, é importante para nós, porque vai fazer menção exatamente daquela pedra, lá da visão, né, do sonho de Nabucodonosor, daquela história lá de trás, né, que ele vem e encherá toda a terra, no qual nós somos essa pedra. Somos frutos dessa pedra que encheu toda a terra, ou seja, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, por isso que esse livro é importante para nós. Mas por esse detalhe, porque nós aparecemos no meio dessa história, certo? Só que no final dela, nós seremos tirados antes, conforme vemos em Apocalipse revelado, certo? Deus te abençoe, né, nesse prólogo, né, do capítulo 10, e o capítulo 11 é a última visão propriamente dita. Deus te abençoe, em nome de Jesus.